Fala, gente linda! Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando aqui mais um Jesus na Cidade. E hoje sempre começo pedindo, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, ative a notificação. Se você tem gostado desse conteúdo, eu peço que você divulgue, que você passe para os seus amigos, para pessoas que você acha que esse conteúdo possa agregar valor à sua caminhada de fé, possa fazer com que as pessoas possam estar mais instrumentalizadas para serem Jesus na cidade, para serem a expressão do amor de Deus, causando transformação, sendo realmente o alcance, a presença de Jesus na nossa sociedade. Então eu não vou me alongar mais aqui nessa introdução e quero te dizer que, como sempre eu digo, eu estarei aqui conversando com alguém que tem sido Jesus não só em uma cidade, mas em algumas cidades. Eu estou falando do Leandro Silva. Ele está à frente da Missão Aleph, que fica no Rio Grande do Norte, Natal, mas a abrangência, a capilaridade desse trabalho já ultrapassou, inclusive, as fronteiras do nosso querido Brasil. E ele é casado com a Adriele, é pai do pequeno Natan, e é um amigo muito querido, em comum também. Ambos fomos indivíduos inspirados, um programa muito querido da Cheer Fund, outra missão, né, que faz parte aí da nossa caminhada, da nossa trajetória. Leandro, muito obrigado por estar aqui, pela gentileza, generosidade de ceder aqui o seu tempo para esse bate-papo aqui no Jesus na Cidade. E eu peço que você, caso eu não tenha trazido algum predicado, que você se apresente e saude quem está nos assistindo nesse momento. Olá, Daniel. Olá, você que nos assiste aí de casa. Que alegria estar participando desse podcast tão especial, tão precioso, poder desfrutar desse tempo de bate-papo, de comunhão, pensarmos juntos a missão. Eu sou o Leandro, sou missionário. O mais importante sobre mim, você já falou, Daniel. Sou esposo da Adriele, sou pai do Natanzinho, sou um discípulo de Jesus Cristo, sirvo ao Senhor como missionário da Action Brasil e como presidente da Missão Aleph. Tenho servido na liderança da missão já há 15 anos e tenho me dedicado também a trabalhar com líderes, escrever, pesquisar e trabalhar no campo. Tem sido as minhas paixões aí, servir no campo urbano, especialmente em favelas, comunidades vulneráveis, também entre os sertanejos. Tem sido minha alegria poder trabalhar com pastores, com plantadores de igrejas, com líderes de ministérios missionais e poder servi-los. Muito bom, eu tenho o privilégio, inclusive, de ter estado contigo em alguns desses espaços, né? E eu queria fazer uma pergunta, começar aqui com uma pergunta bastante abrangente, mas para dar um norte aqui no nosso bate-papo. O que é a Missão Aleph e como que ela surgiu? Como é que é a história da missão? Missão Aleph é uma organização missional que existe já há quase 20 anos, nasceu aqui em Natal e que começou no bairro que à época era o mais violento, mais empobrecido de toda a cidade e que possuía um grande número de igrejas evangélicas. O nome desse bairro, que bairro é esse, Lê? Felipe Camarão, aqui na zona oeste de Natal. Por sinal, falo agora aqui contigo, convosco, direto de Felipe Camarão. E essa constatação de que havia um grande número de igrejas, mas também muita violência, muita pobreza, muito abuso sexual de crianças, muita vulnerabilidade social, levou a uma pergunta: por que que esse bairro tem tantas igrejas, mas a violência não reduz, a violência doméstica não reduz, os índices de abuso sexual de crianças não reduzem? Por que
mais e mais pessoas afirmam estar tendo um encontro pessoal e transformador com Cristo, mas isso não se traduz em um encontro público e transformador com os desafios missionários que o bairro apresenta. E essa reflexão nos levou a perceber que haviam várias razões pelas quais um bairro com dezenas de igrejas locais ainda era o bairro mais violento, o bairro mais empobrecido. Primeiro, falta de unidade. Não unidade como um evento, Daniel. Infelizmente, no Brasil, a gente pensa em unidade muito como um evento, uma marcha, por exemplo. Uma convivência. Isso. E evento é evento, passa. Passa. Unidade é um processo, uma jornada, é uma caminhada. Aí, pegando emprestada aí a expressão do Eugene Peterson, é uma longa obediência na mesma direção, juntos. Segundo, visão missionária muito pequena, que entende que o campo missionário é outro lugar, e o missionário é quem vai para esse outro lugar. E conquanto missões envolvem realmente deslocamento, para muitos de nós isso envolverá deslocar-se a lugares distantes, para a maioria da igreja a missão acontece, por vezes, atravessando uma rua, cruzando o bairro, se conectando com o vizinho, com os desafios que estão perto de nós. Então, percebemos que havia uma necessidade de ampliar o horizonte missional das igrejas, inclusive entendendo que Jesus, enquanto esteve na terra, em seu ministério, foi por todas as partes, pregando o evangelho, ensinando, mas também curando, libertando e fazendo bem. Eu estou unindo aí os relatos de Mateus 9, 35 a 38, e de Atos 10, quando Pedro está diante de Cornélio, pregando sobre Jesus, e ele diz que Jesus foi ungido com o Espírito Santo e foi por todas as partes fazendo o bem. Já imaginou se isso pudesse ser dito a respeito de cada igreja da comunidade? Então essa igreja é cheia do Espírito Santo, e ela, a evidência disso é que ela saiu pela comunidade fazendo bem, cuidando das pessoas, se envolvendo com as suas necessidades. E depois, cavando um pouco mais, descobrimos mais duas razões. Primeiro, muitas igrejas frágeis, muitas igrejas morrendo, muitas igrejas no respirador artificial, muitas igrejas já sem ânimo, sem vida, ofegantes. Uma pesquisa que nós fizemos aqui, Daniel, mostrou que em 10 anos, as igrejas plantadas no bairro metade das igrejas plantadas no bairro em 10 anos morreram ou se mudaram. E só 5 venceram a barreira dos 5 anos. Só 5 passaram de 5 anos de existência. Quarto e último razão, liderança. A liderança é a boca da garrafa. Nada entra e nada sai se não passar pela liderança. Então, a gente começou um movimento aqui, com algumas poucas igrejas, buscando unir o corpo de Cristo em torno de uma visão missional para alcançar e transformar o bairro, formando líderes, revitalizando igrejas, e esse movimento começa a crescer no bairro, depois dentro da cidade, depois se desloca a outras regiões do Brasil. E nós calculamos aí que nos últimos anos nós alcançamos algo como 3.500 pastores e líderes de 18 estados do Brasil e de mais de 130 diferentes denominações. Uau. Agora, desde 2017... Você tem esse dado apontado por município, por cidade, Lê? Temos as cidades. Tá. Eu posso falar no último congresso da Aleph, nós temos aí mais de 100 cidades. Representadas. E aí nós estamos também, agora, pela misericórdia do Senhor, ajudando nossos irmãos bolivianos, pastores bolivianos, a começar ali em La Paz, em El Alto, a seu próprio movimento de unidade do corpo de Cristo na missão de Deus no contexto urbano da Bolívia. Então a gente tem esse coração, sabe, Daniel, para trabalhar com as igrejas locais. Você perguntava para mim assim, qual é a causa da missão Aleph? A causa da missão Aleph é a igreja local. A nossa missão, nossa visão é igrejas saudáveis, trabalhando juntas para transformar sua comunidade, visando a glória de Deus. E para isso nós trabalhamos com
pastores e líderes. Eu digo que o nosso ministério é um ministério 222, baseado em 2 Timóteo 2, versículo 2, em que Paulo diz a Timóteo: Timóteo, aquilo que você me ouviu ensinar, sim, na presença de muitas testemunhas, compartilhe agora com homens fiéis que sejam capazes de ensinar a outros. Então nós dizemos na Aleph que nós queremos trabalhar com Paulos e Timóteos. Que sejam capazes de alcançar outras pessoas, homens fiéis, e por sua vez alcancem a outros. Esse fator multiplicador no ministério. Então a gente trabalha com líderes, com pastores, treinando, encorajando, conectando em rede, provendo recursos, ferramentas, suporte, para que eles possam plantar projetos de transformação em suas comunidades locais, mobilizar suas igrejas para a missão, se conectar com outros líderes em um movimento colaborativo do Evangelho que vise transformar a sua comunidade. Lê, hoje o Ministério tem essa escala, você já realizou, né, já tendo realizado alguns congressos, fóruns, encontros, momentos de mesa aí em Natal e em vários outros lugares do Brasil, mas você passou aqui o diagnóstico que foi levantado ali para o início do trabalho, e eu queria que você olhasse lá para trás, para aproximadamente 20 anos atrás, depois de tendo a consciência da realidade, tendo também a clareza, né, do que é o objetivo da missão. Como é que foi o começo? Como é que foi o primeiro approach? Como é que foi o primeiro evento? Qual foi a primeira ação realizada ali? Porque é muito fácil, muitas vezes, para quem conhece um trabalho sedimentado e estabelecido, né, olhar e almejar chegar nesse lugar, mas houve um começo, que normalmente é difícil, que normalmente é solitário, né? E eu queria que você relatasse como foi e como é para você olhar para esse começo hoje. Eu digo muito aqui, Daniel, que tudo que começa grande começa deformado. Começa pequeno, todo ministério relevante começa pequeno e vai crescendo com um serviço fiel do povo de Deus. Então, a gente começou, esse ano faz 20 anos do nosso primeiro encontro. Em 2003, já vai aí mais de 20 anos, né? Aconteceu aqui em Natal um evento muito interessante, um seminário teológico e estratégico. E o tema desse seminário era Modos de Enfrentamento à Pobreza, Natal em Foco. A pergunta que ele fazia era se a Igreja Evangélica em Natal quer responder de uma forma criativa, de forma efetiva, com excelência, em unidade, aos desafios sociais da cidade, por onde ela deve começar. E naquele encontro, nós tanto pudemos ouvir de muitas boas práticas no tema de enfrentamento à pobreza, por meio da igreja, ou a partir da igreja, mas também, Daniel, podemos ouvir pesquisadores, urbanistas, geógrafos, líderes de organizações, que estavam mapeando a cidade. E naquela época havia um excelente conjunto de diagnósticos sobre a cidade, e esses pesquisadores, alguns dos quais pisaram em uma igreja pela primeira vez, abriram um mapa da cidade para nós e apresentaram para nós desafios. Quem é a Senhora Natal? E todos eles unanimemente apontaram para uma região da cidade que concentrava todos os piores indicadores sociais, o bairro de Felipe Camarão. Mais ou menos por aquele tempo, a CEPAL, um abraço para os nossos irmãos aí da CEPAL, estava fazendo um projeto, desenvolvendo um projeto chamado Brasil 2010. E o foco da CEPAL nesse projeto era entender, pensando aí em alguns grandes centros, não é? Natal, São Paulo, Fortaleza e outras cidades importantes ou relevantes do país, qual era a realidade dessas cidades socialmente falando, mas também em termos evangelísticos.
e pensando muito em implantação de igrejas, quais eram as áreas dessas cidades que já estavam saturadas de igrejas e as áreas que careciam do plantio de novas igrejas. E aquela pesquisa apontou que Felipe Camarão era o segundo bairro da cidade mais saturado de igrejas. Só perdia para um outro bairro chamado Nossa Senhora da Apresentação. Quem é de Natal sabe que esse bairro Nossa Senhora da Apresentação, ele é um complexo de bairros, Daniel. Então, Felipe Camarão, no formato de um bairro tradicional, talvez aí podíamos dizer, é o bairro com o maior número de igrejas da cidade. E esses dois dados chamaram a atenção. Um bairro que concentrava todos os piores desafios sociais da cidade, por um lado, e por outro, esse grande número de igrejas. Alguma coisa não bate nessa equação. Jesus nos mandou orar. Rogai ao Senhor da Seara que mande trabalhadores para a sua seara. Deus estava respondendo à oração, estava enviando trabalhadores para o bairro de Felipe Camarão, mas os trabalhadores precisam trabalhar. Crente que não trabalha, dá trabalho, né, Daniel? Com certeza. Agora, 20 anos passaram. E aí, só encerrando essa pergunta, no mês de dezembro de 2004, quase um ano depois, nós realizamos um encontro aqui em Felipe Camarão para apresentar esses conjuntos de informações. E foi interessante. Os pastores ficaram assim chocados com a percepção de que haviam tantas igrejas, mas a realidade social era tão difícil, tão desafiadora. E talvez houve uma adesão maciça a esse encontro? No início, há um grupo de igrejas, não me lembro bem o número, mas talvez uns 30, 40 pessoas. Mas o fato é que 4, 5 denominações, igrejas locais ali, decidiram se unir em um movimento para levar a transformação a esse bairro. E aí alguém falou assim, vamos iniciar uma associação de pastores aqui no bairro. Mas aí o que foi interessante é que não haviam só pastores. Haviam lideranças femininas, haviam jovens líderes. E eles disseram, não, a gente precisa de mais líderes, não só pastores. E aí nasce a Associação de Líderes Evangélicos de Felipe Camarão, a Aleph. E o que acontece? No ano de 2005, todo o ano de 2005, uma nova pesquisa foi feita, por meio de uma parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e a cada mês a gente se encontrava em uma igreja diferente do bairro, e aí nós fomos descobrindo, né, as igrejas do bairro, e a gente ia conversando sobre os desafios do bairro, pensando como poderíamos agir, e a Aleph só veio a ser oficialmente criada, Daniel, no mês de dezembro de 2005. Em dezembro de 2005, depois de um ano de maturação, um ano de conexão, um ano de alinhamento, um ano de tempo de mesa, um ano de sonhar juntos, um ano de conhecer a realidade, fazer diagnóstico. A pesquisa da UFRN encontrou mais igrejas que a CEPAL não tinha achado, ou porque tinham nascido recentemente, ou talvez porque os pesquisadores da UFRN podem ter entrado em um ou outro beco, em uma ou outra viela, que talvez o pessoal da CEPAL não conseguiu acessar. E aí nasce oficialmente a Aleph no final de 2005. Então nasce pequeno, 4 igrejas, algumas duas tradicionais, 2 pentecostais, se unem ali e começam a caminhada. Que lindo. E hoje nós somos aí milhares de líderes impactados por esse movimento. Que lindo, que lindo, que lindo. Aleph, inclusive, né, você que é um camarada versado em hebraico, né, significa, um dos significados é poder, né, e que poderoso tem sido esse movimento. E, Lê, eu queria que você trouxesse aqui, eu sei que não dá para trazer todas as ações que nasceram, né, oriundas desse movimento, mas qual é a realidade hoje de Felipe Camarão? Se você consegue olhar para o bairro e ver diferença, um antes e depois desse movimento de líderes da igreja atuando em unidade em prol da transformação social do bairro, e se você consegue exemplificar que ações nasceram desse movimento.
Certamente, Daniel. Para começar aqui, pelo fato de que hoje Felipe Camarão não é mais o bairro mais violento de Natal, não é mais o bairro mais empobrecido de Natal. Felipe Camarão hoje teve imensas transformações sociais. Claro, ainda tem muitos desafios, a missão continua, mas muitas mudanças importantes aconteceram aqui, socioeconômicas, educacionais, em termos espirituais, em termos de unidade da igreja. Pensar que, por exemplo, 20 anos atrás, não existia nenhum esforço de unidade no bairro, e hoje você tem dezenas de igrejas trabalhando juntas, desenvolvendo projetos educativos, culturais, socioeconômicos, impactando a realidade de famílias. Para citar um exemplo recente, em 2020, quando a pandemia da Covid-19 se estabeleceu, nós ficamos muito impactados porque Felipe Camarão é um bairro que depende quase que totalmente do trabalho informal. Então, as pessoas não podiam trabalhar, logo não tinham o que comer. E isso se estendeu a muitas pessoas que, inclusive, tinham uma certa estabilidade no bairro. Mas afetou de forma muito dramática famílias que moravam em barracos. Aqui na região ainda temos, lamentavelmente, a realidade de barracos, de 5x5, sem água encanada, em diversos lugares aqui. Não em Felipe Camarão, especificamente, até um pouco em Felipe Camarão, mas principalmente nas adjacências do bairro. E ali nós começamos um pequeno movimento, né, começamos a articular, a rede de igrejas começou a se articular aqui na região, e o alvo era começar a trabalhar com 180 famílias na área de segurança alimentar e nutricional, mas isso foi crescendo, e várias outras frentes foram nascendo. Uma frente muito importante foi a da prevenção à Covid. Eu lembro que as igrejas locais colocaram faixas nas suas fachadas, com orientações sobre como prevenir a Covid. Foram para as ruas, para os barracos, ajudar as famílias a fazer a prevenção. Fizemos um diagnóstico aqui para entender as famílias que estavam em situação de maior vulnerabilidade. E várias frentes foram nascendo, Daniel. Só na área de segurança alimentar e nutricional, nós, na área de entrega de kits de higiene, itens de higiene para prevenção à Covid, nós entregamos aí centenas de toneladas de alimentos e itens de higiene, atendendo de forma sistemática a 2.000 famílias. Uau! Em um esforço colaborativo de mais de 100 igrejas. Uau, que poderoso. Que abriram seus prédios, que mobilizaram sua membresia, os irmãos voluntariando-se com seus carros, com seu tempo, com a sua disposição, pastores das mais diversas denominações entrando nas comunidades, claro que com escudo facial, com luva, com máscara, com os devidos cuidados, mas levantando os dados, acessando as famílias. Nós começamos a iniciativa Encoraje, gravando devocionais para os profissionais de saúde da rede pública, dos hospitais de Covid. Começou em um hospital de Covid aqui em Natal e depois se espalhou, chegou até a rede da Paraíba. Aliás, essa turma ficou tão emocional, física e espiritualmente abalada nesse período. Eu lembro que nós deflagramos aqui uma ação na igreja muito simples, de escrever uma cartinha para os profissionais de saúde e um bombonzinho. Nesse período, eu e mais 2 missionários que estávamos na rua, afinal de contas, a recomendação era ficar em casa, e fomos nós ali entregar. Foi um momento tão especial, tão comovente, que até hoje eles comentam, e as portas se abriram, porque a gente acabou abrindo uma interlocução com essa turminha. Desculpa te interromper, mas realmente foi algo que bastante marcante. Eu estava na Paraíba e eu escuto do pessoal da Paraíba que estava usando os áudios. Um dos devocionais que eu gravei, que foi baseado naquele texto curtinho lá, do Evangelho de João, Jesus chorou, e o tema do devocional era permissão para chorar. Permissão para chorar. Mas várias ações foram nascendo, instalação de pia móvel para as comunidades poderem lavar as mãos, uma frente socioeconômica de apoio a pequenos negócios para geração de renda, e foi possível apoiar o nascimento de 49 pequenos negócios. Uau. Se você entrar no Instagram da Aleph, você vai ver, tem testemunho lá de pequeno negócio aberto,
na comunidade a partir de um investimento, de um capital semente, de um treinamento, de um suporte em período pandêmico. Iniciativas com crianças, mais de 1.000 crianças atendidas pelas iniciativas para a infância. Então, hoje, a rede fazendo um diagnóstico do bairro do Felipe Camarão, estamos fazendo um diagnóstico agora para entender os desafios atuais, já vendo muitas mudanças significativas. Hoje, por exemplo, nós temos fortes projetos de transformação aqui, alguns dos quais, pelo menos um dos quais ocupa um quarteirão inteiro, com escola de música, projeto educativo, área de luta, projetos bazar, mercado social, geração de renda, atendimento médico. Então, hoje nós temos um ecossistema de iniciativas de transformação aqui que acontecem a partir da igreja local. O esforço contínuo de treinamento de líderes, a gente se encontra de 2 em 2 meses para fóruns locais de treinamento de liderança, um trabalho de cuidado mútuo entre os líderes, né, pastoreio mútuo, trabalho também voltado a fortalecer as iniciativas que as próprias igrejas locais já desenvolvem, por vezes com os recursos próprios, a gente chama de coletivo Igreja Transformadora e incubadora de iniciativas missionais. O coletivo é para fortalecer o que já está acontecendo, os projetos que já estão acontecendo, e a incubadora é para dar suporte aos pastores que estão plantando projetos, começando a envolver sua igreja com o serviço à comunidade. Então, eu diria que hoje nós estamos vendo um movimento participativo de igrejas, de líderes, de organizações cristãs, trabalhando juntas aqui na região, e talvez eu possa dizer que a força social mais forte, o mais bem articulada do bairro de Felipe Camarão e adjacências é a igreja evangélica. Uau. No meio dos pastores e líderes. Talvez seja a maior potência em termos de impacto transformacional na região, com dezenas e dezenas de igrejas trabalhando juntas e também organizações e ministérios que atuam aqui na região. Vou aproveitar esse gancho e perguntar para você se você tem ou uma percepção ou relatos de fato ou dados, né, que apontem a percepção da sociedade, da comunidade, não exatamente das comunidades de fé, mas da comunidade como um todo, dessa forma de atuação da igreja, se preocupando com a transformação social e não apenas com o seu espaço ali, com o seu quadrado. Como é que você vê essa relação da sociedade como um todo com essa igreja que se importa, com essa igreja que de fato faz parte do território e incide sobre as mazelas e questões relacionadas a ele? Uma das minhas maiores alegrias, Dani, é ver os pastores deixando de ser pastores da sua igreja local, passando, não deixando, logicamente, deixando de pastorear as suas igrejas, sim, mas ampliando o âmbito do seu pastoreio, ou seja, não são só mais pastores da sua igreja local, mas são também pastores da comunidade. Uma das parcerias mais lindas que nós fizemos aqui foi com o movimento de moradia popular. E, claro, estou enfatizando só Felipe Camarão, eu poderia contar os testemunhos do Morro do Meio, lá em Joinville, do Jardim Gramacho, no Rio de Janeiro, do Capão Redondo, em São Paulo, Rede Move, e do Sertão da Paraíba. Mas pensando só em Felipe Camarão, uma das parcerias mais bonitas que nasceram aqui foi com o movimento de moradia popular. Esse movimento ele reúne aí 600 famílias que vivem em 7 comunidades, em barracos muito precários, de 5x5 sem água encanada. É uma realidade, Daniel, de África, mano, e que cresceu muito no período pandêmico. Eu via a luta dos líderes comunitários na pandemia, com mais e mais famílias chegando para assumirem as comunidades, porque não tinham mais como pagar o seu aluguel, porque ficaram desempregados, e partindo para morar em barracos, se unir a essas comunidades. E antes da chegada da Aleph ali, havia uma restrição muito grande a parcerias com igrejas. Eles tinham uma restrição muito grande. E quando nós chegamos ali, eu tive contato com essas comunidades pela primeira vez em fevereiro de 2020. E em março de 2020, a pandemia chega até nós. E nós começamos a trabalhar ali
instalando pia móvel, cadastramos todas as famílias ali das comunidades que a gente estava atuando para receberem sistematicamente cestas de alimentos, kits de higiene, apoio para pequenos negócios, filtros de barro para poder ter uma água limpa, que é fundamental para a imunidade, né? No período pandêmico. As bolsas de esperança, que eram bolsas de material bíblico e pedagógico para crianças que estavam passando a pandemia em barracos, em situação muito precária, para levar edificação, levar alegria, levar educação para essas crianças, projetos para ajudar a começar pequenas empresas, várias iniciativas, muitas iniciativas. E eu lembro que com 7 meses, uma das comunidades chama Olga Benário. Nessa comunidade moram 147 famílias em barracos. Dá umas 600 pessoas. Eu lembro que com 7 meses eu perguntei para o pessoal no Olga Benário assim, quantas pessoas tiveram Covid aqui? E o pessoal respondia, ninguém. E assim, lockdown terrível. Os casos explodindo de Covid. Uhum. Ninguém. Eu perguntei, por que vocês acham que ninguém está contraindo Covid aqui? E eles responderam, por causa do trabalho que vocês estão fazendo. Vocês não apenas têm nos dado condições de permanecer aqui na comunidade, porque tem chegado alimento, apoio, mas vocês também nos ensinaram como fazer a prevenção. E a gente se preocupou, Daniel, a adaptar as medidas de proteção para um barraco. Como é que você faz? Mistura água sanitária com água, e como é que você higieniza as instalações do barraco, superfícies do barraco. Tentamos adaptar as medidas o máximo possível para o contexto deles. Ela falou, o trabalho de vocês, porque vocês têm ajudado a fazer a prevenção. Cara, eu não sei você, mas para mim, 7 meses sem nenhum caso de Covid naquele lugar é um milagre tão grande quanto Jesus curar um paralítico, curar um cego. E a gente teve muitas conversões individualmente, entende? Porque você está ali entregando o alimento, mesmo que você ponha o alimento no chão, se afaste, a família vem, pega o alimento, entra, mas existe um contato, uma conversa, mesmo que à distância. E várias pessoas encontraram a Cristo em meio a essas ações. Mas um dia a líder comunitária me procurou, pegou no meu colarinho e disse, por favor, venham pregar o evangelho para nós. Ela disse em outras palavras, façam um culto evangelístico nesse lugar. Aí o líder comunitário complementou, olhou para mim e disse, nós queremos o que vocês são, e não só o que vocês podem dar. Uau! E de fato nós fizemos ali, quando a pandemia nós fizemos um culto ali, várias pessoas entregaram sua vida a Jesus, temos histórias lindas de transformação naquele lugar, e em outras comunidades também. Então eu diria que quando a igreja ama e serve a comunidade, portas se abrem para ouvir o evangelho. E hoje a Missão Aleph, através da sua rede na Zona Oeste, em Natal, aqui em Felipe Camarão, tem uma parceria consistente com essas comunidades. Iniciativas na área de saúde, iniciativas na área de cuidado socioemocional, iniciativas na área de geração de renda, agora de educação. Então, temos uma parceria muito consistente com um movimento que até o contato com o povo de Deus era extremamente resistente a qualquer relacionamento com a igreja. E hoje as portas estão abertas para a pregação do evangelho e para o serviço amoroso do povo de Deus naquele lugar. Eu ando por aquela comunidade, Daniel, e o pessoal da comunidade, eu sou missionário, né? Mas todo mundo me chama de pastor. Sim. Eu me sinto muito feliz, porque talvez de alguma maneira falem isso, porque se sentem pastoreados pelo trabalho que a Aleph faz agora. Foram cuidados, né? Com certeza, com certeza. Você me fez lembrar do exemplo, de verdade que foi, nesse caso, para dentro, mas na pandemia também na igreja nós deflagramos, né, um programa de garantia de segurança alimentar através de distribuição de cestas de alimentos também. Aliás, programa que está mantido até hoje, depois de uma revisão, né, porque a gente, né, teve o cenário e o momento é outro, e até por força das circunstâncias nós não podíamos, né, fazer nenhum ajuntamento de pessoas, né, para ter um momento ali de liturgia, de culto, de pregação, e depois o tempo passou, foi autorizado a fazer isso, e a gente continuou fazendo a distribuição apenas. E as pessoas, né,
começaram a cobrar, falar, escuta, vocês são pastores, líderes aqui, estão dando atenção para nós esse tempo todo aqui, estamos numa igreja, por que a gente, porque nós não podemos também receber aqui, participar de um culto, de uma ministração, de um momento de pregação da palavra, de louvor, e foi muito bacana ter essa reivindicação por parte deles, né? E não um movimento que normalmente nós fazemos, que realizar obras de compaixão, mas com uma agenda oculta, né? Para se ter a oportunidade de apresentar o plano de salvação às pessoas ali, pregar o evangelho. Algo que eu sempre que tenho oportunidade falo a respeito, eu penso que é uma ação equivocada que nós fazemos muitas vezes enquanto igreja, porque isso acaba sendo uma ação muito mais do nosso interesse, né, e portanto interesseira no que diz respeito ao contato com o próximo, do que propriamente interessada. E quando a ação é interessada na pessoa e se destina ao fim que ela tem de fato, isso sim é uma ação evangelizadora, é ser a manifestação do amor de Deus, toca as pessoas, e o resultado é o que você trouxe. As pessoas vão querer, para além do que nós estamos dando a ela, mas aquilo que nós... e aí eu estou falando, nesses casos específicos, da comida, do vestir, da possibilidade, da garantia da dignidade, mas elas passam a querer aquilo que nos motiva a fazer isso, e é o fato de estarmos engajados na missão e sermos a expressão do amor de Deus na vida delas, né? Então, eu acho muito bacana, muito didático, muito próprio o testemunho aqui, o relato que você faz, porque eu penso que a gente, na média, está passando por essa revisão enquanto igreja brasileira, e que bom ter esse relato aqui da sua parte, para que a gente possa refletir e replicar essa boa prática e fazer essa revisão mesmo, né, de qual tem sido a nossa motivação, né, ao estender esses recursos às pessoas que estão no nosso entorno. Você quer fazer algum comentário sobre isso? Você pode até discordar, viu? Não tem como discordar de você nisso, não. Sabe, quando Paulo diz que o evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê, o evangelho não é uma mensagem, o evangelho é um poder. Sim. E é um poder em ação. Então, aquilo que a igreja prega e aquilo que a igreja faz formam um todo, integral. Não há como separar o Sim. nosso serviço amoroso, motivado pelo amor de Cristo. Eu gosto muito da figura ali de Atos 2, 42 a 47, que diz que não havia necessitados entre eles, e logo depois afirma que eles partiam o pão. Eles partiam não só o pão, mas os teus dons, os seus talentos, o seu tempo. Israel havia recebido a lei do jubileu lá no livro de Deuteronômio. Não deveria haver pobres, necessitados, Sim. vulneráveis entre eles. Israel jamais conseguiu cumprir a lei do jubileu. Mas uma igreja movida pelo evangelho, que entende que Jesus foi partido por nós, parte os seus dons, parte os seus talentos. O texto diz que eles traziam generosamente, vendiam propriedades e traziam os recursos para assistir pessoas na comunidade. Um dos historiadores da igreja, Justo Gonzalez, um historiador muito reconhecido, afirma que desde muito cedo essa compaixão da igreja primitiva se estendeu aos de fora. Um dos imperadores romanos, Juliano o Apóstata, fazia acusação bendita contra a igreja, dizendo: esses malditos galileus não apenas cuidam dos pobres deles, como também dos nossos. E essa igreja, movida pelo evangelho,
que entende que Jesus foi partido por nós naquela cruz, agora parte seu pão, seus talentos, seus dons, seu tempo, sua vida para servir a outros, movidos pelo Evangelho. E essa igreja não tinha necessitados no meio deles. Ou seja, uma igreja movida pelo Evangelho consegue viver o que Israel jamais conseguiu viver, consegue cumprir a lei do jubileu. Então, eu acredito que esse poder que o Evangelho é, Daniel, se expressa não apenas através da mensagem que nós pregamos, mas através de uma ação encarnada do povo de Deus em direção àquele que sofre. Veja, por exemplo, o testemunho de Dorcas. Dorcas era uma membro da igreja, uma profissional cristã, uma costureira, não era teóloga, não tinha passado por seminário teológico, mas ela costurava roupas, ela partia seu tempo, partia seus dons, partia seus recursos, costurando roupas para pessoas que não tinham o que vestir. E quando Dorcas morreu, as pessoas daquela comunidade foram buscar o apóstolo Pedro para orar pela ressurreição de Dorcas. Ou seja, quando Dorcas saiu da comunidade, ela fez muita falta. Uma igreja viva faz falta para a comunidade. Então, eu acredito muito que a esperança das nossas comunidades é a igreja local. Eu lembro que uma vez, um dos dias assim, mais sombrios do lockdown, um dos vários lockdowns que nós tivemos, tudo fechado, o centro da cidade fechado, o nosso Alecrim aqui, que é como se fosse a 25 de março aí em São Paulo, deserto, cara. E nós estávamos ali, de um tempo, do meio da pandemia para frente, a gente começou a comprar os alimentos, comprar os sacos e chamar os pastores para juntos, isso é pedagógico, né? Sentar juntos ali em comunidade, montarmos as cestas básicas. Então a gente descarregava os caminhões, reunia ali aquele monte de pastores e líderes, e nós íamos ali preparando cesta básica por cesta básica. Aquele dia a gente estava preparando, acho que 330 cestas básicas. Embora fosse um tempo tão escuro, tão difícil, a igreja estava agindo, a igreja estava de pé, o reino estava avançando, as portas do inferno estavam retrocedendo. Eu me lembro que em meio àquela tarde, enquanto aquele monte de pastores, que não dava para saber quem era pentecostal, quem era tradicional, quem era batista, quem era assembleano, tinha como saber, o povo de Deus ali, estavam montando aquelas cestas básicas, um pastor começou a puxar uma canção, todo mundo começou a cantar junto, e para mim aquele foi um dos momentos mais emocionantes da pandemia, porque enquanto havia um clima de medo, de incerteza na cidade, de necessidade, de todo tipo de vulnerabilidade, o povo de Deus estava de pé, reagindo, e a canção que aquele pastor cantou foi: porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Glória a Deus. Eu sei que o futuro está nas mãos de Jesus. Soberano. Viva está em missão, está vivo, está ativo no mundo, está ativo na história. Então, isso foi lindo, né? Os pastores ali cantando, as mais diversas denominações, enquanto preparavam ali centenas de cestas de alimentos que iriam prover muitas famílias naquela região. Estou aqui arrepiado, emocionado e com muita vontade de ter uma reação muito pentecostal diante desse relato. Glória a Deus. Glória. Um dos componentes muito presentes no seu relato é o fato de que todas as ações que vocês realizam é precedida de um diagnóstico, é precedida de um planejamento, é precedida de um olhar apurado para a situação, para que se tenha uma ação realmente efetiva. E eu penso, e você também pode discordar disso, caso você queira, que muitas vezes a igreja, né, e aqui a minha fala é bem generalizada, ela age de uma forma muito intuitiva, ela age, né, de uma forma muito pontual, e na maioria das vezes sem ter esse trabalho, né, de realmente estar presente, encarnar a situação ali, fazer um diagnóstico,
caminhar junto com as pessoas, com a comunidade, ter um conhecimento real da causa, né, sobre o qual ela está tentando levar uma resposta ali. E quando isso acontece, a gente vê que muitas vezes há frustração, há às vezes um problema, inclusive, que você relatou, que foi uma conquista, por exemplo, na relação com essas lideranças comunitárias que eram reticentes, refratárias à presença da igreja, que chegou servindo e mudou totalmente o cenário ali. Mas às vezes a gente está levando respostas para perguntas que não estão sendo feitas, né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque inclusive você usa aí a força da academia, a força do conhecimento científico, com metodologia, e eu queria que você concordasse ou discordasse dessa minha explanação aqui, e que você dissesse um pouquinho como é essa boa prática, né? Eu acho que uma das grandes forças da Aleph sempre foi essa relação com a área da pesquisa, desde o começo. E eu fui discipulado, Daniel, por 2 pastores. Um deles, pós-doutor em sociologia, pós-doutor em teologia, fluente em grego, fluente em hebraico, sociólogo, coordenador. A gente costuma chamar essas pessoas de cabeção, né? Não pelo tamanho da cabeça, mas pela capacidade de acumular tanto conhecimento nela. O cara coordenava pós-graduação da UFRN, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E um outro pastor, autodidata, só fez até a 4ª série, mas que lia muito e tinha muita experiência em trabalho comunitário. Então eu me tornei aí meio que uma mistura desses 2 caras, alguém que tem essa coisa acadêmica, da pesquisa, mas também alguém do campo, alguém de campo, alguém que está lá na comunidade. Eu vim morar aqui em Felipe Camarão com a minha esposa quando a gente casou, porque eu entendi que nós seguimos a Jesus, precisamos dar a volta por baixo e não a volta por cima, a gente precisa entrar na comunidade. Deus, no Antigo Testamento, fez muitas manifestações da sua presença gloriosa ali diante do seu povo, mas quando ele quis resolver o problema, ele veio habitar entre nós. Ele veio habitar entre nós. Então, eu acho que isso é uma decisão missional, assim. Aquele provérbio chinês, né? Vá até o povo, comece com o que eles sabem, trabalhe com o que eles têm, dos melhores líderes. Quando seu trabalho for completado, o povo todo vai dizer, fomos nós que fizemos. Exato. Então, a gente, ao longo desses anos todos, a gente teve muitos pesquisadores, mestrandos, doutorandos, graduandos, que estiveram aqui conosco, pesquisando perfil da liderança evangélica do bairro, pesquisando, mapeando a presença e o impacto da igreja no bairro, fazendo pesquisas em relação ao potencial transformacional da igreja local e pesquisas científicas validadas pela academia. Se você pesquisar aí em qualquer banco de teses, a Aleph, você vai encontrar várias teses de doutorado, dissertações de mestrado, TCCs de graduandos, com pesquisas diversas. Agora, um dos nossos companheiros da diretoria da Aleph acabou de terminar um trabalho de mestrado sobre a relação entre igrejas e meio ambiente, aqui em Felipe Camarão, como a igreja vê isso, como ela se integra com esse desafio. E sabe, Daniel, eu acho que a gente precisa desse olhar sensível e precisa entender que toda ciência é ciência de Deus, como dizia João Calvino. A gente precisa usar as ferramentas que a gente dispõe. E a gente tem aprendido muito, também com organizações, como, por exemplo, a Tia Fund, que você citou agora. Sim. Existe um material da Tia Fund chamado Umoja. Depois você pesquisa, você que está assistindo aqui o podcast, Umoja, que tem 5 etapas com ferramentas incríveis para viabilizar o engajamento da sua igreja na comunidade. E a etapa 2 toda é diagnóstico. Inúmeras ferramentas de diagnóstico comunitário que você pode desenvolver para entender o cenário da sua comunidade. Isso é muito importante, né? Tem aquela velha história que a gente sempre conta aqui na Aleph, do pastor que chegou no bairro e ele percebeu que não tem nenhuma lan house. Lan house aqui no Nordeste são aquelas casas, aqueles lugares em que as crianças e jovens vão acessar
computadores, vão jogar, vão fazer trabalho escolar, vão, enfim, acessar o computador para o lazer ou para alguma pesquisa, para algum trabalho. E geralmente existem várias nas comunidades. E ele chegou no bairro e ele viu que não tinha nenhuma. E ele concluiu: poxa, as crianças do bairro, adolescentes do bairro não têm acesso a computadores. E ele foi, levantou recurso, construiu uma sala, um centro de inclusão digital. Foi ao Senac, conseguiu computadores Mac, conseguiu professores do Senac, montou toda uma estrutura, colocou uma placa, abriu inscrições. E na primeira semana, Daniel, ninguém se inscreveu. Mas a primeira semana é mais difícil, né? E vem a segunda semana. E ninguém se inscreveu também. E aí ele ficou sem entender e vinha passando um adolescente. E aí, finalmente, ele teve a ideia de perguntar. Ele perguntou: olha, montamos aqui esse projeto porque vimos que não tem nenhuma lan house no bairro e é para oferecer acesso a computadores aqui e tal. Mas ninguém se interessou. Aí o menino parou assim, olhou para ele e disse: pastor, o senhor não sabia não? Aqui, todo mundo tem computador. Em casa. Em casa. Por isso que ninguém se interessou. Por isso que não tem lan house. Então, custava perguntar. Exato. É aquela história. A gente sabe que Jesus é a resposta. Né? Tem um pastor que fez um congresso. Jesus é a resposta. Aí botou a faixa na porta da igreja com esse tema. Aí um gaiato foi e pichou embaixo. Ok, mas qual é a pergunta? Boa. A gente sabe qual é a resposta, mas a gente não sabe qual é a pergunta. Quais são as necessidades que as pessoas têm. Então a gente precisa aprender com o nosso mestre, que se aproximava das pessoas e perguntava: o que queres que eu te faça? Jesus sabia. Jesus estava olhando diretamente para o coração daquela pessoa. Ele sabia, mas Jesus queria ouvir. Jesus queria envolver a pessoa. Jesus queria que a pessoa manifestasse a sua necessidade sentida. E nós precisamos, viu, Daniel, a gente fala muito aqui na Aleph, é tomar água, tomar café, tomar chimarrão agora no Rio Grande do Sul, tomar o que as pessoas tiverem, sentar na calçada, sentar numa cadeira, olhar para elas, fazer perguntas e escutar. A gente precisa, no Ministério Urbano, desenvolver não só uma boa oratória, nós precisamos desenvolver uma boa escutatória. E a gente tem feito aqui na Aleph, não só a gente tem implantado esses processos, mas a gente tem feito aqui vários treinamentos. Hoje mesmo, a gente está gravando aqui uma sexta-noite, e está encerrando um curso de captação de recursos. E terminou há poucos dias um curso de elaboração de projetos. Vai ter curso de diagnóstico, curso de gestão financeira. A gente está sempre buscando trazer as melhores ferramentas. Nós temos uma semana no mês de janeiro, a última semana de janeiro de 2025, que é a semana de capacitação em desenvolvimento comunitário. Vocês são nossos convidados. O pessoal vem aqui para Camarão, a gente hospeda a turma aqui no bairro. É uma semana intensa de imersão aqui com a gente, com treinamento teórico e prático, como fazer diagnóstico, como elaborar projetos, como executar projetos, como avaliar e monitorar projetos, base bíblica, pensar teologicamente a ação da igreja, pensar liderança missional para a periferia. É uma semana muito abençoada, muito intensa. A gente tem aí geralmente 50 vagas, devemos abrir aí nos próximos dias. É uma ferramenta, talvez você está ouvindo a gente, você quer começar a atuar no seu bairro, não sabe como, então se conecte com a gente lá no Instagram, Missão Aleph, fique atento para as formações. Se você é da região Nordeste, você pode vir presencialmente. Haverão formações esse ano, dando spoiler aqui, Daniel. Opa! A gente vai ter um congresso Aleph em São Paulo, nos dias 13 e 14 de setembro, na Igreja Manaim, ali na Moca. Então, a gente quer estar junto de você, que está servindo em uma comunidade, uma igreja local, que ama o seu bairro e quer levar o Evangelho de Jesus em palavras e ações aonde o Senhor te plantou. Vocês podem ficar tranquilos que eu estou antenadaço nas agendas da Aleph, vou divulgando aqui nas nossas mídias aqui para que todo mundo possa participar e não perca, né? E não perca a oportunidade de
instrumentalizado, vou usar um termo aqui que a gente não gosta muito, mas de estar mais profissionalizado também, né, nas ações. Eu acho que isso é extremamente importante. E um evento que está muito próximo de acontecer agora é o Fórum Missional Cidades Transformadas, que vai acontecer aí em Natal. Eu queria que você aproveitasse esse espaço aqui, divulgasse e dissesse se vai ser só presencial, se vai ser transmitido, se quem está nos assistindo aí de outras partes do país e, quiçá, do mundo, terá a oportunidade de participar também. Então, entre as ferramentas que a Missão Aleph tem desenvolvido, uma das que eu mais aprecio são os fóruns. Os fóruns são eventos curtos, mas muito focados na prática. Então, ao longo dos fóruns, a gente pensa teologicamente, a gente pensa em muitas ferramentas práticas, e nós vamos fazer o nosso primeiro fórum após a pandemia. Tivemos um ali, ainda era pandemia, né? Foi o Fórum Replante ali em 2021, e agora vamos fazer o nosso primeiro fórum presencial pós-pandemia, que será o Fórum Cidades Transformadas. Esse é um livro escrito pelo Tom White, um pioneiro do tema de missão urbana. O Tom White tem trabalhado há décadas em diversas cidades do mundo, é um líder de ponta. E esse livro, Daniel, ele é pensado como um manual de como entrar na sua comunidade, como se engajar com a sua cidade. E esse fórum, ele vai mudar e vai impactar muito a maneira como você e eu enxergamos a ação da igreja na cidade. Será no próximo sábado, esse sábado já, dia 15 de junho, só no período da tarde, das 14 às 18 horas. Nós vamos ter 4 palestras baseadas no livro. Nós vamos ter muito trabalho participativo em grupos pequenos, à mesa, um tempo de mesa, pensando, trabalhando estratégias, pensando em como atuar na comunidade em que a igreja está. E eu recomendo muito que o pastor, que o líder, venha com a sua equipe, pelo menos 5 líderes, para pensar junto, para sonhar junto, para orar e trabalhar em como alcançar o bairro, em como alcançar as imediações da igreja. Tem igrejas, Daniel, que estão pensando em como é que vão alcançar a janela 1040, mas não pensam em como vão impactar e servir o seu próprio bairro. Então, esse fórum é para isso. Esse vai ser presencial, então você, para participar, tem que vir, não vai dar para participar online dessa vez, mas se você está aqui na região Nordeste, é nosso convidado. Tem gente vindo de João Pessoa, tem gente vindo fazendo viajando aí para estar com a gente. Então, se você está nos assistindo aqui, você é de Natal ou aqui do Nordeste, né, que dá para vir de carro, que dá para vir de ônibus, quem sabe com a sua equipe aí, vem participar com a gente. É só o sábado à tarde, e as 50 primeiras inscrições ainda ganham o livro. Só o livro custa R$ 76. Olha só. E a inscrição do fórum custa R$ 35. 35, pois é. Então, treinamento, coffee break, certificado, e ainda ganha o livro. E só o livro, sozinho, custaria R$ 76. Então, esse programa aí vai ser na Igreja Batista Cristã, que fica no bairro das Quintas, aqui em Natal. Se você quiser mais informações, o link para a inscrição você encontra na bio do Instagram da Missão Aleph. E a gente vai tá aqui, né, já o link da Missão Aleph, do Leandro também, para que você possa, vale muito a pena você, de fato, acompanhar a agenda, as formações, porque, conforme o Leandro já deu spoiler aqui, vai para muito além de eventos que são realizados em Natal. Então, por exemplo, ele já deu aqui a divulgação do congresso que vai acontecer aqui em São Paulo em setembro, e quando chegarmos mais próximos nós vamos divulgar aqui também. E é isso, é a oportunidade de você estar mais preparado, instrumentalizado para, de fato, como igreja local, impactar a sua rua, impactar o seu bairro, por consequência, isso ganhando escala, capilaridade, nós estarmos impactando as cidades, os nossos estados e o nosso país. Algo que o Leandro colocou e que me chama muita atenção
Ontem eu estava dando uma aula para um grupo de jovens aqui também sobre missões em missões urbanas. O fato, um dado que ele trouxe sobre Felipe Camarão, mas aqui é um dado de verdade nacional. A gente cresce quantitativamente, né, no tocante à quantidade de cristãos, e aí esse fenômeno se dá na igreja protestante ou evangélica, e isso não se reflete, infelizmente, né, qualitativamente, ou seja, nos nossos índices sociais. E eu fiz uma reflexão ali com aquela turminha, né, com o que acontece hoje na Europa, que é uma onda secularista muito grande, países que foram berços do protestantismo, cada vez mais pessoas se declaram agnósticas, cada vez menos pessoas se declaram cristãs, mas princípios e valores cristãos são praticados nesse lugar. E, portanto, há justiça social, e, portanto, as pessoas vivem em condição de dignidade, e fica essa reflexão aqui para nós, né? Por que, né, nós não estamos conseguindo fazer com que isso aconteça no nosso país também? Talvez porque esteja faltando aí mais intencionalidade da nossa parte, como esse movimento da Aleph, que mudou a realidade de um bairro, não só de um bairro, mas, né, de outros tantos, mas começou ali em Felipe Camarão, e aprove ao Senhor que isso ganhasse escala e que ganhe mais e mais escala, e no que depender de mim, vai alcançar a tantos quantos o Senhor permitir, porque esse tem que ser o papel da igreja. Lê, a gente poderia ficar aqui umas 5 horas conversando, que inspirador é poder ouvir os seus relatos. Eu já quero te provocar para outros tantos papos, e aí quando estiver mais próximo, principalmente do evento aqui em São Paulo, vamos gravar de novo aqui para poder divulgar e contar outras histórias também. Mas eu quero agradecer demais a sua generosidade, e isso é uma marca sua, não só aqui nesse papo, mas aonde você tem a oportunidade de compartilhar o conhecimento, a experiência, tudo aquilo que você tem que... nessa ação, né, em missões urbanas, você sempre o faz, e eu te admiro muito por isso. Parabéns pelo excelente trabalho da Aleph. Eu sei que é um trabalho feito a muitas mãos, você aqui representa muitas pessoas, mas começou contigo, foi algo que Deus colocou no seu coração, e você tem realmente se empenhado, né, você, Adriele, já o Natan já é parte disso também, uma família missionária que tem feito diferença onde o Senhor tem levado. Que Deus continue te dando graça, te dando todos os recursos necessários para que essa obra que tem sido tão relevante continue sendo realizada e alcançando a esses líderes, e esses líderes, por consequência, alcançando os espaços onde Deus tem dado a eles como o lugar onde as suas igrejas estão implantadas. Então eu quero agora pedir que você dê a sua mensagem final aqui a quem está nos assistindo. Obrigado por esse tempo, Daniel. Privilégio estar aqui com você, privilégio compartilhar sobre aquilo que aquece o nosso coração, sobre o impacto do Evangelho, sobre o potencial da igreja local. Toda a igreja local tem muitos recursos, não importa o seu tamanho, não importa o lugar em que ela está localizada, toda a igreja local tem crentes, discípulos e discípulas de Jesus, equipados com os dons e talentos, confiados por Deus, para servir na sua missão. Tem um prédio, tem às vezes salas, tem um som por vezes. Então Deus nos dá uma comunidade na qual Ele insere a nossa igreja. Então toda a igreja local tem um imenso potencial de impacto. E, na verdade, a tarefa de alcançar e transformar uma cidade não é de uma única igreja local, é de todo o corpo local de Cristo. Então, se você sonha em ver o movimento de unidade da igreja na transformação do seu bairro, a gente quer conhecer você, a gente quer orar com você, a gente quer caminhar com você. Você que é pastor, líder de uma igreja, talvez de um ministério, de um projeto missionário,
mas sonha em ver o movimento de unidade da igreja na sua comunidade, unidade na missão, na transformação, na diaconia, entre em contato conosco, manda um direct para nós no Instagram, @missãoaleph, segue a gente lá, nós queremos caminhar com você, queremos servir você, queremos orar com você e apoiar você. Isso. Eu quero deixar uma indicação de leitura aqui, viu, Daniel? É um livro que, por sinal, é o livro que nós vamos estar estudando no nosso Congresso de São Paulo. Ok. Se chama Unidade da Igreja e Cooperação na Missão. É da editora Ultimato. Nós publicamos ano passado, novinho, lançamento aí pela Ultimato, você acha no site da Ultimato, Unidade da Igreja e Cooperação na Missão. Eu tenho entendido esse livro como uma espécie de manifesto, assim, da nossa visão como Aleph, aquilo que temos buscado como uma organização missional, e ele é escrito a muitas mãos, inclusive tem um artigo póstumo do Tim Keller sobre avivamento, tem um artigo do Chris Wright, que foi o sucessor do John Stott, e tem um artigo do Rob Kelly, que lidera o For Charlotte, uma rede de mais de 300 igrejas na cidade de Charlotte, lá nos Estados Unidos. E tem a equipe da Missão Aleph escrevendo, então é um livro que tem guia de... Ele é modesto, mas ele também é um dos escritores, ele não vai fazer menção. O Leandro também tem outros, um livro somente dele também, e a gente vai divulgar isso aqui também. Amém. Então tem o nosso livro também, né? Tem Igreja Revitalizada. Exato. E Avivamento Transformador, que são da Mundo Cristão, também estão disponíveis aí na Amazon. Bem, eu acredito muito que os livros são ferramentas muito boas para a gente continuar refletindo, pensando. Então fica a indicação de leitura aí. E eu espero encontrar você, quem sabe em setembro aí em São Paulo, ou quem sabe no próximo sábado. Se você aqui do Nordeste, né? Quem está aqui acompanhando a gente, Daniel, que é do Nordeste, quem sabe vou poder te dar um abraço nesse sábado lá no Fórum Cidades Transformadas. Mas em setembro, com certeza, Daniel, vamos estar juntos aí em São Paulo. Estaremos. Na graça de Deus. Com toda certeza, com toda certeza. Obrigado, Leo. Eu recomendo, viu, o livro do Leandro, Igrejas Revitalizadas. Esse eu ganhei, inclusive, diretamente dele, com dedicatória, livraço. Compre o seu, que você vai ser muito edificado com essa leitura. Ale, brigadíssimo por esse tempo aqui de bate-papo. Para você que está aqui até agora, eu também quero te agradecer por ter ficado aqui conosco. Espero que essa conversa tenha te edificado, que você saia daqui desse bate-papo motivado a ser a expressão do amor de Deus aí aonde você está estabelecido como igreja. E mais uma vez eu peço que você nos ajude aqui a divulgar esse conteúdo que eu julgo tão riquíssimo como esse papo que eu tive com o Leandro Silva aqui, da Missão Aleph, uma missão que tem promovido um movimento de unidade do corpo de Cristo e de transformação na sociedade. Então, se você gostou, indique para mais pessoas, inscreva-se aqui no nosso canal, ative as notificações, e a minha oração é para que o Senhor te abençoe e te prepare, te instrumentalize cada vez mais para que você possa ser Jesus na cidade. Beijo no coração e até o próximo episódio na semana que vem, sempre às segundas-feiras, às 20 horas. Tchau, tchau.